Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se-me glorioso a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavras de salvação. Quando Jesus afirmou que o cumprimento de sua palavra pouparia o ser humano da morte, os judeus interpretaram mal a declaração dele. Tomando a afirmação no sentido da morte física, não conseguiam entender como Jesus poderia ser imortal e propiciar a imortalidade deles, se até mesmo Abraão, o pai de Israel, tinha morrido. Na perspectiva de Jesus, a imortalidade ia além do aspecto físico dessa vida. Tratava-se da participação da vida eterna, em comunhão com o Pai. A imortalidade de Jesus decorria da condição que ele foi enviado do Pai. Ele possibilitaria a quem cresce ter a mesma participação. Nesse sentido, a fé se tornava penhor da imortalidade, neutralizando as consequências do pecado. Os judeus recusavam-se a aceitar que a imortalidade já estivesse acontecendo na vida de Jesus. Eles olhavam a idade de Jesus e diziam: como é possível ter alguma relação entre você e Abraão? Abraão viveu tantos anos atrás. Jesus então fez uma afirmação insuportável para os judeus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus. Antes que Abraão nascesse, eu já existia. Então, era demais Jesus querer unir de maneira tão radical sua existência a Deus. Para eles isso era uma blasfêmia, era um pecado mortal. Daí então a decisão de eles apedrejarem Jesus, Senhor da vida. Ele se defrontava com a morte. Senhor Jesus, vieste libertar-me da escravidão do pecado e trazer-me a verdadeira vida. Coloque em meu coração a tua palavra santificadora. Aqui Cristo
é o mediador de uma nova aliança, para que por meio da morte dele nós recebamos a herança da vida eterna que nos foi prometida. Jesus não quis dizer que a morte física ela ia desaparecer. A morte física ela vai acontecer para todos nós. Mas Jesus quis dizer que quem crer e quem confiar na sua palavra e acreditar que Ele é o Senhor da sua vida, mesmo morrendo fisicamente, quando chegar no outro lado terá a vida eterna junto do Pai. Então é isso que Jesus quer dizer. Morrer fisicamente, mas se encontrar com Deus pela eternidade. E nós precisamos crer e acreditar nessa palavra, que Jesus é o Senhor e cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém.